O valor do Bitcoin vai se valorizar mais rápido do que o índice S&P. Seu valor será valorizado mais rapidamente do que os imóveis comerciais. E então não faz sentido vender o vencedor para comprar os perdedores, e o Bitcoin é o vencedor. Mas achamos que o Bitcoin é a forma mais elevada de propriedade. É a propriedade mais importante do mundo. É o melhor ativo de investimento. Portanto, o objetivo final é adquirir mais Bitcoin. Quem conseguir mais Bitcoin ganha. Bitcoin é o vencedor. Não faz sentido vender o vencedor para comprar os perdedores. Quem conseguir mais Bitcoin ganha. Esta é a última mensagem de Michael Saylor. Com o recente aumento do Bitcoin para os novos máximos históricos, muitos estão esperando ansiosamente para ver o que acontece a seguir. Os investidores devem estar à espera de uma queda dos preços em breve, mas será que iremos na verdade, ter um aumento de preços do Bitcoin num enorme tsunami? Na sua última entrevista, Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, lembra-nos do verdadeiro valor do Bitcoin. Independentemente do seu preço volátil, ele afirma que o Bitcoin é a propriedade definitiva ou a forma mais elevada de propriedade do mundo e o considera a melhor oportunidade de investimento da história. Ele salienta que o nosso objetivo final na nossa jornada financeira deve ser acumular mais Bitcoin, indicando que possuir a maior quantidade de Bitcoin resulta no maior sucesso na vida financeira. Não deixe de assistir até ao final do vídeo, onde Saylor nos dá insights de especialistas sobre o que fazer durante o inverno de cripto. Tenhamos em mente o princípio fundamental. Qual é o caso de uso do Bitcoin? É preservação de capital. Então, se você tem $1 bilhão e mora na América do Sul, ou mora na Ásia, ou mora na África e quer que o capital dure 100 anos, você não vai querer comprar $1 bilhão. Empresa, ou um edifício de $1 bilhão, ou $1 bilhão em terrenos em qualquer lugar da África. Você precisará buscar outra modalidade de investimento duradouro. Consideremos Nova York. Os construtores de Nova York em 1776 não visavam um objetivo final. Há 300 anos que captam recursos para aplicar em imóveis na metrópole. Caso os questionasse hoje sobre suas metas, responderiam que pretendem seguir investindo em Nova York. Se você já conversou com uma pessoa que possui um apartamento na cidade de Nova York, ninguém pretende manter o apartamento por alguns anos, vendê-lo e sair da cidade de Nova York. Eles colocam isso em seu testamento, eles dão para seus filhos. E se você perguntar por quê, eles dirão que não há lugar melhor no mundo para se viver do que Nova York. Não há lugar a partir daí. Portanto, a cidade de Nova York é o fim do jogo para pessoas que desejam viver na maior cidade da América do Norte. Bitcoin é o jogo final para quem deseja possuir a maior propriedade do século XXI. Deixe-me dizer de uma maneira diferente. Pessoas que usam moeda fiduciária como reserva de valor, há um nome para elas. Nós os chamamos de pobres, ok? Qualquer pessoa rica no mundo possui propriedades. Eles possuem grandes extensões de terra. A família real da Inglaterra não vendeu todas as suas propriedades no centro de Londres para comprar, você sabe, moeda ou papel moeda. Nem a realeza japonesa, nem as famílias reais do Oriente Médio desejam outra coisa senão possuir essa propriedade eternamente. Pense no Bitcoin como uma metrópole digital com 276 quarteirões em cada dimensão, totalizando aproximadamente 21 milhões de quarteirões. Imagine agora que toda a população mundial, cerca de 8 bilhões de pessoas, aspire viver nesse espaço, investindo seu capital. O mundo possui uma fortuna de 900 trilhões de dólares. À medida que as pessoas migram de todas as outras formas de propriedade e têm ativos para o ciberespaço, você verá o Bitcoin passar de uma rede de trilhões de dólares para 10x isso, para 100x isso, e realmente não há outro lugar para ir. É a propriedade máxima da raça humana. E assim continuaremos adquirindo Bitcoin com nossos fluxos de caixa, com ações ou aumentos de capital. Algum outro método de acréscimo que vem à mente? Atualmente, um investidor institucional interessado em Bitcoin pode escolher entre ETFs, destacando-se BlackRock e Fidelity, ou optar por empresas com estratégias voltadas ao Bitcoin, como a MicroStrategy. Os ETFs são comparáveis a grandes navios porta-containers, capazes de movimentar vastas somas de capital. É possível alocar até $1 bilhão diariamente no ETF da BlackRock, permitindo a captação de centenas de bilhões em capital. Eles não negociarão com ágio, mas carecem de desempenho e alavancagem. A microestratégia se destaca pois nosso capital é único, não é possível resgatar nossas ações, então podem ser negociadas com ágio. Como somos uma empresa operacional, ao negociar nossas ações com ágio, conseguimos captar capital via dívida convertível. Ao fazer isso, captamos com um prêmio sobre os ativos subjacentes.
Isso representa um acréscimo para nossos acionistas subjacentes. Assim, após um acordo de dívida em que trocamos a dívida por Bitcoin, os nossos acionistas ordinários têm mais Bitcoin por ação do que tinham antes do acordo. Então, outra maneira de dizer isso é, se você quiser pagar 25 pontos base e ser alavancado 1 a 1, então você compraria o ETF. Mas se você realmente deseja gerar um acréscimo ou rendimento e não pagar a taxa e ter alavancagem, então você compraria uma ação como a MicroStrategy. Você poderia pensar em nós como um frete aéreo. Somos a Federal Express. Podemos levá-lo mais rápido, mas nunca transportaremos a mesma quantidade de capital em nossa carga útil que um superpetroleiro ou um navio porta-containers. Portanto, há lugar para ambas as estratégias. E, na verdade, elas são muito complementares. Acho que os ETFs se beneficiam com a existência de empresas como a MicroStrategy e a MicroStrategy se beneficia da existência dos ETFs. Se observar nosso passado, houve épocas no inverno cripto em que o Bitcoin foi de 66 mil a 16 mil. Nessa situação, apenas seguramos o Bitcoin. Ao invés de estarmos 20% alavancados, passamos a 40% ou 60%. Obtemos recursos financeiros por meio de dívida convertível. Portanto, a dívida convertível é um instrumento que não possui garantia, não é avaliada pelo mercado, sua maturidade não ocorre, a não ser depois de 4, 5 ou 6 anos desde sua emissão, e não possui garantia em relação a qualquer outra forma de capital. Na verdade, não temos que tomar nenhuma ação, simplesmente aguardamos a recuperação do mercado. E foi exatamente isso que fizemos em 22 e 23, nos recuperamos e nossos investidores se beneficiaram da redução da alavancagem conforme o Bitcoin se valorizava novamente. Pois é, tivemos Michael Saylor explicando porque é que o Bitcoin é o melhor ativo para se possuir. Segundo ele, assim como o setor imobiliário, o Bitcoin tem um grande potencial de preservação de capital no longo prazo e isso se deve a diversos fatores. A oferta limitada de 21 milhões de moedas do Bitcoin torna-o resistente à inflação, ao contrário das moedas fiduciárias que podem ser desvalorizadas ao longo do tempo pelos bancos centrais. A sua natureza descentralizada e a segurança cripto proporcionam resiliência contra a interferência ou manipulação governamental e, finalmente, a sua natureza sem fronteiras e facilmente transferível permite aos investidores se protegerem contra riscos geopolíticos e diversificarem eficazmente as suas carteiras de investimento. À medida que vemos cada vez mais manchetes sobre o contínuo crescimento e adoção do Bitcoin, podemos concluir que este não é o fim do sucesso deste ativo. O futuro será assumido por nós e, por enquanto, os touros estão vencendo. Antes de fechar a janela, por favor, não se esqueça de esmagar o botão de curtir e subscrever o canal para mais vídeos. Até ao próximo vídeo então e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.